Olá, boa noite. Está começando o Duda Talk Show. Olha, hoje a gente está fazendo um festival de piada, né? E está chegando uma pior que a outra, né? Mas a gente é obrigado, né, a ler aqui, né? Hoje. Mas antes de contar de hoje, eu queria conversar um pouquinho com o nosso público. DJ, bota o Instagram aqui embaixo, para o pessoal saber, o Instagram do programa, para você acompanhar os nossos programas, os nossos convidados, os nossos bate-papos. Ah, muito obrigado. Você é um amor de pessoa. Bom, você sabe que o horário do programa é depois da meia-noite, então a gente pode, né, Sandra? Pode. O macaco, estão me mandando muita piadinha de bicho. O macaco chegou na festa da floresta, né? E aí, o porteiro falou, não, macaco, você não pode entrar, porque o leão não deixa. Falou, não, vai lá, fala com o leão que eu sou gente boa, vai lá. Aí ele foi lá, Leão, o macaco tá insistindo, tá querendo entrar na festa. O leão falou, de jeito nenhum. O macaco vai chegar aqui, vai querer comer todo mundo, o macaco é doido. Não. Aí, mas o macaco é chato, ele insiste. Faz o seguinte, fala pra ele, se cortar, ele entra. Se não cortar, não tem negócio. Aí foi lá fora, falou, macaco, só tem uma situação. Se cortar, você entra, senão, o macaco falou, é só isso? Mete bronca aí. O macaco, pô, botou um fraldão, entrou pra festa. Passou uma meia hora, uma bagunça, uma confusão. E aí, o que foi acontecendo lá com o macaco? Falei assim, não, o macaco, ele, mas, pô, cortou, sim, mas agora tá dando pra todo mundo lá dentro. Essa foi péssima, essa tá no concurso, eu sei. Que isso, Jorginho? Não parece o Bira? Olha o Bira, a risada do Bira. Então, essa veio de Olinda, obrigado, viu? Demorou para eu decorar, porque era muito bicho, macaco, aquela festa. Gente, hoje eu vou falar com um cara muito especial. Ele é um cara extremamente importante para você que quer ter uma vida melhor em todos os sentidos. Meu amigo querido, escritor, um gênio, Romão, vem pra cá, meu querido. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer, a honra e a satisfação de estar ao lado desse cara que eu admiro tanto. César Romão, bem-vindo. Obrigado, Dudu. Sou teu fã, até porque você sabe muito de futebol e eu sou fã de futebol. Então... Oi? Você vê... certo para ele? Se não o Ronaldinho jogar... Ah, sim, claro, sim. O Ronaldinho, sim, não sabia nada. A gente deu os primeiros passos, né, vamos dizer assim. Prazer estar aqui, Dudu. Prazer é todo meu. Quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente abrange um universo gigantesco, né? E como é que foi essa experiência de chegar no ponto que você chegou hoje? Duda, na realidade, tudo começou na minha vida por causa de um livro. Eu escrevi um livro chamado A Semente de Deus, na década de 90. Esse livro, de repente, explodiu, ficou muitos anos na lista de mais vendidos. E as pessoas começaram a me perguntar, Romão, você só escreve ou fala também? E o livro é muito sobre isso, né? É sobre a gestão de pessoas. E nessa época, década de 90, ninguém falava nisso. Não falava nisso e também não falava-se em espiritualidade. Era dentro do mundo corporativo, isso não existia. E aí eu falei, não, eu posso falar. E aí comecei a ser chamado para fazer palestras sobre o livro. E as coisas foram ampliando. E eu sempre fui um pesquisador em relação a pessoas, a comportamento. E aí eu fui colocando na minha carreira essa experiência que eu tinha no mundo corporativo e no mundo pessoal, inclusive as palestras também, né? Eu fui colocando na minha atividade. E hoje é praticamente a área mais forte da minha atividade. A gente vê que você tem uma metodologia toda diferente nas áreas da motivação, né? Tanto é que hoje você é reconhecido por isso, né? Você acha que a humanidade tem jeito? Do jeito que anda, está preocupante.
E eu vou lhe dizer por quê. As pessoas estão muito pouco preocupadas em evoluírem no sistema comportamental. Elas estão cada vez mais fazendo o que bem entendem. E eu sou assim, me deixa assim, eu não vou mudar. Então, as pessoas não entendem que elas habitam uma sociedade. Uma sociedade, para existir, precisa de normativas. Todas as sociedades que foram extintas no planeta Terra, elas foram extintas por falta de normativa. As empresas hoje, por exemplo, né, elas contratam você pela sua capacidade, mas 90% das demissões é pelo comportamento. Então, o comportamento é fundamental. As pessoas precisam entender como se comportar dentro do seu universo, dentro da sociedade, dentro da sua empresa e principalmente, Duda, na família. A importância da liderança, porque tudo é liderança, não é? Muitas vezes a gente vê uma família desestabilizada e às vezes quem está de fora olha e fala assim, mas é porque não tem liderança. Como é que se forma uma liderança? Primeiro você pode nascer líder, isso acontece. Líder nato, acontece. A pessoa vem com uma certa capacidade intelectual para liderar. A segunda é você estudar para ser um líder. O que é um líder? O líder é aquele que é seguido. Um líder se constrói com exemplos. Então, se você quer ser líder na sua família, por exemplo, com seus filhos, você precisa ser um exemplo. Quando os filhos estiverem na sociedade, eles precisam perguntar o que o meu pai faria nessa situação. Aí o seu filho está te reconhecendo como líder. Então, a família, ela ainda é uma alavanca apodrecida, mas sustenta a humanidade. Nós precisamos dela. Nós começamos em família. Se a gente voltar há 10 milhões de anos atrás, né, você ver aí as pinturas rupestres que eram feitas, tinha o quê? Família. Aí vinha a caçada. Então, olha que interessante, o ser humano há 10 milhões de anos já desenhava a família. E a família é o que vai manter a nossa sociedade, o nosso desenvolvimento. O primeiro lugar que você tem que crescer, se tornar líder, é na sua família. Porque quando a gente fala em família e vê a sociedade como está, como você falou, é preocupante. Porque ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas conquistando uma liberdade através da velocidade da informação que nunca tiveram, né? Mesmo com algumas situações de governos que tentam cercar, mas hoje vai ser muito difícil alguém conseguir prender alguém com a velocidade da informação. Eu acho que existe um movimento para que as famílias não sejam, não vivam mais tradicionalmente como antigamente, independente da parte do mundo, porque pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, tia é tia, enfim. Existem algumas diferenças culturais, embora nós saibamos que o amor ali prevalece, aquela coisa da convivência e tal. Você não acha preocupante isso, que hoje um adolescente, por exemplo, faz o que quer e não existe mais essa liderança? Quando Ray Tomlinson aperfeiçoou o e-mail na década de 90, a gente passou a ter o que você acabou de falar, muito bem dito, quer dizer, a velocidade da informação. Um e-mail, um WhatsApp hoje anda a 8.407 km por segundo. Pô, você não precisa me humilhar também. Fala a velocidade da informação, você vai falar qual é a velocidade que ela anda. Depois, ele é rápido mais do que eu. Tem que tomar um cuidado com esse homem. E o que acontece? Olha que interessante. A velocidade da informação hoje... Pode repetir para mim, por favor? Ray Tomlinson aperfeiçoou o e-mail. Foi ele que liberou e o Pentágono liberou para o mundo inteiro, porque o e-mail já existia dentro do Pentágono. Então, Ray Tomlinson, quando aperfeiçoou o e-mail, um e-mail até hoje, e o WhatsApp também, ele circula a 8.407 km por segundo. Nossa, que absurdo. Antigamente a gente mandava uma informação a cavalo, né, num saco dentro do trem, de avião, aí veio o que começou com o SOS, né, veio o telégrafo. A primeira mensagem do telégrafo, a primeira mensagem foi que obra fez Deus. Essa foi a primeira mensagem que foi enviada pelo telégrafo. Agora, olha que interessante, Duda. As coisas boas hoje andam a 8.407 km por segundo, mas as ruins também.
Então, toda informação que você gerar, boa ou ruim, ela vai na mesma velocidade. Nós precisamos desenvolver tendências para coisas boas, para divulgar coisas boas e sermos dizimadores, uma barreira naquilo que não é nutritivo. Ô César, mas isso é um desafio muito grande. Sabe por quê? A gente pode observar, não muito longe da nossa vida. Você liga a televisão hoje, por exemplo, é muito mais... eu não sei, hoje as pessoas têm, justamente pela informação, têm muitas opções. Mas é muito mais interessante para a maioria das pessoas ver lá um acidente de carro, um assalto no mercado, alguém que foi atropelado, do que você ver, sabe, uma realização de sucesso, uma coisa legal, uma coisa que faz bem para a alma. Parece que chama mais atenção essas coisas que não são positivas. Por quê? Eu lhe digo, Duda, nós somos movimentados dentro do nosso universo cerebral, espiritual, por enzimas. Olha que interessante, todas as emoções que o ser humano gera se transformam em enzimas. Essas enzimas ficam alojadas ali no seu cérebro. Se você gerou enzimas negativas, como essa de assistir noticiário, que você torce a televisão, né? E sangra, sai sangue, Diário Popular, lembra do tal? Nossa, não, aqui agora... Era Diário Popular, né? Era Diário Popular. Notícias Populares. E depois aqui agora. Aqui agora. Então, essas enzimas emocionais, elas ficam acumuladas no nosso cérebro. E elas precisam ser alimentadas. Então, quando você não retroalimenta essas enzimas, ela fala assim, Duda, põe no canal X aí que eu quero ver um pouquinho de desgraça, entendeu? Ela é viciante. Agora, o bem também é viciante. Se as pessoas praticarem coisas nutritivas, elas vão produzir enzimas nutritivas e elas vão ser levadas a coisas nutritivas. Por que as pessoas gostam? Na realidade, elas não gostam, elas se viciaram naquilo. É um vício. Assim como outros tipos de vício que existem. O celular, por exemplo. Por que o celular vicia? Ele foi feito para viciar. E o nome celular já fala, é para te viciar pela célula. É por isso que ele é viciante. Ele foi criado para ser você ser dependente de uma máquina. Criar enzimas viciantes para que você dependa. Você tem um celular aí, Duda? Tenho. Posso usar o seu um pouquinho? À vontade. Não vou ligar para a China, não. Fica tranquilo. Se você permite, olha só. Steve Jobs fez uma coisa maravilhosa quando criou o iPhone. Veja que tem lá todos os aplicativos, aquela coisa toda. Porém, você nota que todos os celulares, eles são negros aqui na tela. Sim. Isso é uma regra. Quem criou isso foi Steve Jobs. E você sabe por que ele fez isso? Porque quando você for abrir o celular, quem você vê? Olha aqui. Quem você está vendo? Eu estou vendo a mim. A mim. Você está vendo a você. Sim. Qual é a mensagem do Steve Jobs? Arruma esse olho. Essa máquina é importante, mas você é mais importante. Você é mais importante. Essa foi a mensagem que você acha que... Exatamente. Não, ele declara isso. Ele declara isso. Steve Jobs. Obrigado. Estou bonito hoje. Estou lindo hoje, mesmo com esse olho. Ô, Duda, posso, com licença... Fazer uma pergunta? Não, Tá não bom. tem problema, pode, claro. Boa vontade, noite, doutor, tudo bem? Tudo bem? Existiria uma estratégia hoje em dia para a gente se localizar nesse universo descartável, por exemplo, das informações boas? Porque as pessoas pegam uma tela portátil que leva para qualquer lugar e o investimento dela, das coisas boas, é um investimento descartável. Então, existiria uma estratégia de plantar situações boas, coisas boas em relação a essa relação que a gente tem de família, desorganização, enfim. Sim, nós vivemos hoje num tempo de inteligência artificial. Né? Mas a inteligência artificial ela não é tão inteligente e também não é tão artificial. Primeiro, porque ela tem que ser retroalimentada. Segundo, porque eu perguntei a ela quais eram os meus livros e ela respondeu 12. E nenhum era meu, eram de colegas. Que absurdo. E eu já escrevi 25 livros ao longo. Então, ela não é tão inteligente. Além disso, essa coisa da inteligência artificial, ela nasceu com Alan Turing, né? Que ele fez aquela máquina de decifrar a outra máquina alemã, a Enigma, né? Que mandava
as mensagens codificadas e ninguém sabia onde os alemães iam atacar. Então o Alan Turing conseguiu montar uma máquina que decifrava, salvou 14 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Ele é o pai da inteligência artificial. Inclusive, Duda, a maçã mordida, que a Apple usa, é porque o Alan Turing cometeu suicídio com uma maçã com cianeto. Ele dá uma mordida. Isso. E o Steve Jobs faz uma homenagem a ele com o logotipo. É a maçã mordida de Alan Turing. Porque ele era homossexual. Naquela época, na Inglaterra, ou você sofria castração química ou você ficava na prisão, porque ele preferiu morrer. Né? Com certeza. Então, hoje, nós estamos valorizando demais mentiras transformadas em verdades. Até porque dizem que a mentira contada 1000 vezes intimamente se transforma numa verdade. O homem de marketing de Hitler, né? Hitler Exato. fez isso, né? Fez isso. A teoria do marketing de Hitler. O que nós estamos perdendo, a sua pergunta é muito interessante, porque nós estamos perdendo o senso crítico. A gente olha aquilo e está achando que é verdade. Então nós fomos trazidos até aqui pelo desenvolvimento do nosso cognitivo. O dia que o ser humano parar de desenvolver o seu cognitivo, ele vira ameba. O dia que nós perdemos o senso crítico, é melhor não existir. Porque você vai ficar, esse mundo, né, tecnológico, vai inventar mentira e você vai achar que é verdade. Veja que os artistas de Hollywood, por exemplo, fizeram uma greve, né, Duda? Você é da área, você sabe. Porque estavam usando a imagem dos artistas, né, como inteligência artificial, sem pagar direitos autorais. Isso tá, inclusive, repercutido no mundo inteiro, e no Brasil isso já é um problema. Por exemplo, alguns amigos que trabalham na mesma área que eu, que trabalham com a imagem de alguns artistas, enfim, o que é que acontece? Bom, aconteceu comigo, tá? Eu recebi uma mensagem do Neymar. O Neymar falando para mim: Duda, poxa, que legal o seu trabalho, um abraço para você e tal. Não seria uma coisa vulta, muito... Porque eu conheço pessoas que conhecem o Neymar e poderia acontecer de algum amigo dizer assim: olha, manda uma mensagem lá pro Duda, tudo bem. E quando eu vi em primeira mão, eu digo, que coisa linda, que tudo. Mas era a inteligência artificial, uma coisa perfeita, a dicção perfeita, a expressão facial perfeita e tal. Isso me preocupa um pouco, mesmo quando você diz assim, não, que quando nós perdemos esse senso crítico, viraremos ameba. Mas, desculpa, eu posso estar completamente enganado e eu gostaria que você comentasse. Eu acho que uma grande parte da humanidade já perdeu o senso crítico, porque as pessoas preferem, em vez de pensar, entrar nessa máquina chamada telefone celular, que o próprio Steve Jobs, não, da IBM, Microsoft, Bill Gates, numa entrevista em vídeo com o Jô Soares em 1988, 89, o Jô Soares perguntou para ele assim: Bill, o que você acha que será o futuro desses seus computadores? Ele falou: simples, uma tela de smartphone na mão, com uma qualidade de vídeo, onde as pessoas terão a vida ali dentro. Pô, isso faz 40 anos, coisa assim. Hoje, em vez do cara pensar, o cara procurar e o cara tentar entender, eu falo isso para os meus filhos, aquela moça ali é minha filha, inclusive. Eu tento dizer para os meus filhos: escuta, não tem outra saída, né? Você não tem nenhuma ideia interessante, porque a gente tem que combater alguma coisa que nos faça pensar, que não nos deixe pensar, não é? Recentemente, Duda, no Japão, existe um concurso literário que é um dos maiores do mundo. E uma escritora japonesa ganhou o concurso por unanimidade, tornou best-seller, ficou famosa no mundo todo, aqui no Brasil também. De frente com a fama, depois de 15 dias, ela recorreu aos organizadores do concurso, pediu perdão e disse que quem escreveu aquele livro foi uma inteligência artificial. Uau. E ela passou a ser muito criticada por causa disso. Agora, veja que interessante, ela não merece crítica. Ela fez lá o livro dela. Tinham 15 jurados, especialistas em literatura, e nenhum deles conseguiu perceber que era um livro feito por inteligência artificial. Eu percebi que não era o Neymar. Entendeu? Então, seu senso crítico está maravilhoso. Meu senso crítico Tá foi maior que o dele. Continue assim. Viu? O Elon Musk lançou agora
a inteligência artificial, a Sora, né? Ela pega uma imagem sua, coloca 10 policiais ao seu redor, colocando você na cadeia, e eu duvido que você descubra que aquela imagem é fake. Então, é muito poder na mão de um aplicativo hoje. Por isso que nós não podemos perder o nosso senso crítico. O papo está muito bom. Eu não gostaria que acabasse nem o bloco, que dirá o programa. Vocês estão curtindo, né? Eu sei. César Romão, ensinamentos bíblicos para o sucesso. Depois do intervalo a gente vai falar disso. Voltamos já.